Oi pessoal, tudo bom? Eu acabei de chegar em Antofagasta, fiz todo o passeio de São Pedro do Atacama e vim trazer pra vocês o quanto que eu gastei fazendo passeio sozinha. De forma particular, comprando os ingressos sem nenhuma interação com a agência. Foram 4 dias. Nesses 4 dias eu fiquei hospedada num quarto de camping, no Campi Andes. Cada dia foram 49 mil pesos chilenos, o que deu 963 reais e 86 centavos. Desculpa o barulho se vocês estiverem vendo, eu tô bem no centro da cidade e o pessoal, a vida não para, né? E qual foi o meu roteiro? Eu defini o roteiro, foram 4 dias. Nesses 4 dias, o primeiro dia foi de ir pra uma marca em que eu tava com o tanque cheio, saí cedinho, era 6h23 da manhã. E de lá eu passei, era 1 hora mais ou menos até Salinas Grandes. Tava fechado já, tava fechado ainda, né? Porque eu devo ter chegado lá umas 7h30, 8 horas. Então o pessoal tava começando a abrir, a chegar lá, né? E uma questão muito importante é que como eu ia fazer esse passeio sozinha, eu não sabia onde é que teria banheiros. Na Celina Grandes tem banheiros. Paguei 500 pesos argentinos e era um banheiro seco, bem limpinho de manhãzinha, tava tranquilo. Depois da Celina Grandes eu passei toda a cordilheira, vi lá o ponto mais alto, 4.170 metros de altitude do ponto argentino. Peguei muita curva, com o asfalto péssimo, cheio de buraco. A Argentina merecia fazer uma operação tapar-buraco lá nas cordilheiras, que realmente é horrível, tá? Mas, beleza. Passamos lá na cordilheira, a gente passou no Passo Jamos, lá para umas 10h30. Chegamos lá, aí eu tinha preparado um almoço pra mim, eu comia comida e com isso eu fiquei sem nada de produtos orgânicos. Para fazer a fronteira do Passo Jamos, a gente não pode ter nada orgânico, vamos dizer, tudo só passa o que for industrializado, né? Tipo arroz, bolacha, essas coisas passam. Eu tinha uma cebola e a fronteira pegou essa uma cebola que eu tinha, ela ficou lá. E o processo todo, quando eu cheguei, já fui atendida. Quando eu tava terminando de ser atendida na fronteira, chegou um ônibus de turismo, né? Tinha lá seus 30, 40 pessoas para ser atendida. Então o meu processo foi rápido, foi em 30 minutos, eram 6 etapas, né? Aí, primeiro deu a saída na Argentina, a entrada no Chile, fez lá um negócio do carro, ou foi antes, não sei. Eu sei que essas 3 primeiras etapas eles pediram o documento do carro. O meu passaporte, o documento do carro, e eles te dão um papelzinho que eles vão carimbando etapa a etapa. Aí foi a 1, a 2, a 3, aí a 4 não tinha ninguém, eu passei, daí a 5... não sei o que era, mas eles pediram os mesmos documentos, passaporte e o documento do carro. O documento do carro mesmo, não a carta verde. Aí eles pediram aquele documento e depois eu fui na etapa número 6, que era pra falar que eu tava viajando com o cachorro. Daí o título eu mostrei o CVI, que eu fiz lá na Argentina, que tá no vídeo anterior do Spet. Mostrei o CVI, tudo bom, beleza, daí vai pra revistoria do carro. Eles abriram o porta-mala, pediram para ir pro porta-mala, olharam todos os zíperes, abriram os zíperes, olharam, o moço tauteou assim pra ver se realmente tinha alguma coisa, olhou dentro do carro. E como eu tinha mencionado que tinha uma cebola, ela não tinha visto a cebola, mas daí, como eu falei, ela pegou minha cebola mas foi bem tranquilo. 30 minutinhos, terminou tudo. No carro eu percebi que sempre tem 2 agentes. No caso ali a mulher revistou as minhas coisas, mas eu vi que o cara revistava, acho, a parte dos homens, uma coisa assim. Aí depois disso, eu saí do Chile, e aí eu comecei a ver as paisagens que eu queria ver em direção a São Pedro do Atacama. Eu vi uma laguna muito linda, não sei o nome, sei que tava lá no meu marcadinho de favoritos. Eu parei e vi um flamingo. Olha aí, minha caça ao flamingo. O meu objetivo nessa viagem de São Pedro do Atacama era ver flamingos. Que eles gostam bastante de água salgada, de altitude. E São Pedro do Atacama, essa região do Chile é muito propícia para isso. Aí eu vi meu primeiro flamingo.
E lá um guia orientou, ó, não... Cuidado com o cachorro, porque o cachorro não pode entrar na reserva nacional, por causa... Pode ameaçar as condições, fauna, flora, não sei. E daí ele falou, ó, se tu for entrar no Parque Nacional, você tem que deixar dentro de coisa e tem que cuidar especialmente dos animais que eles atacam. Ele falou que a raposa, em específico, é muito agressiva e ela ataca os cachorros. Aí com isso, eu ia ficar só no camping, ia levar a Sofia e deixava dentro do carro. Essa era a ideia inicial. Aí por isso que eu peguei o quarto no camping. E que custou mais barato, né? Porque 40 mil deu R$963. Geralmente, isso vai dar o quê? 200 e pouco por dia? Por aí. E, geralmente, no centro de São Pedro do Atacama, a hospedagem está em torno de 360, por aí. Então, foi uma boa diferença. O que valeu a pena, porque a coitadinha não ficou no calor dentro do carro, né? Pois é, não ia ser quente, porque como lá tem muito vento, se tu deixar a janela aberta, fica frio na sombra. No sol, tu acaba esquentando e tu fica tipo uma blusa assim, de meio-dia, né? Então, enfim, cheguei no São Pedro do Atacama, eu vi lá as paisagens, fui parando pra ver as paisagens, ficou bem bonita, tudo muito, só que tava muito frio mesmo. Tava com 2 casacos quando saí do carro e a Sofia até tá com a roupinha. Eu tenho uma foto dela que a gente tava muito frio, vou até colocar aqui a foto. E a gente parou e eu peguei ela no colo porque era muito vento. Eu só peguei pra ela dar uma olhadinha e também que eu ia parar pra dar uma olhada rápida. E ela sabe quando você só fica mexendo o focinho, assim, coisa mais lindinha. Aí foi a nossa paradinha da vez. E a gente chegou em São Pedro do Atacama, era as 2 horas. Coloquei gasolina, me deparei o primeiro susto, né? Porque deu muito caro, deu 8 mil e alguma coisa. E também fui no mercado, que deve comprar pão, ovo. Pão e ovo? Pão e ovo, eu acho que eu só comprei. Maionese, uma facada, um pacotinho pequenininho, tava 1.800. Foi, ó, uma facada. Mas precisava comprar. Ai, beleza. Aí eu cheguei no camping e fiquei descansando. Eram umas 3 horas da tarde, tava cansada de dirigir e fiquei lá no camping, eu e a Sofia conhecendo, aguardando eles liberarem o quarto. E quando eu liberou o quarto eu consegui entrar e fiquei de boa assim, no camping. Esse foi o dia 1. O dia 2. O dia 2 foi dia de passeio. Eu fui em Pucara de Quito. Como eu sou estudante, eu tô fazendo minha segunda graduação, eu tenho carteirinha de estudante, eu peguei a carteirinha internacional, a DNE, e com ela eu consegui entrar só no aplicativo, sem ter ela presencial. Eu consegui pagar 3.450 pesos chilenos, o dobro mais ou menos é pro estrangeiro normal, esse é o estudante estrangeiro, né? E eu cheguei lá em Pucara de Quito umas 10 horas, eu fiz a caminhada, era mais ou menos, sei lá, 11h30, meio-dia. E de lá eu fui pro centro, que eu queria conhecer o centro de São Pedro do Atacama. Era 11h30, meio-dia. Aí eu fui lá e aproveitei pra ir comer, pra almoçar. Daí eu almocei uma pizza. Aquela pizza, tipo, tava gostosa. Mas sabe o tamanho de uma pizza? Essa era a pizza pequena, a tica, né? Que eles chamam. Era uma pizza, tamanho das pizzas congeladas. Então, era uma dessas, era grandona. E daí foi isso e uma latinha de coca deu 10.450 pesos chileno. Achei caro, sendo que foi mais caro que minha compra de mercado, que vai durar mais dias. Aí não sei, mas valeu a pena, eu tava com muita fome aquele dia. Aí eu voltei pro camping, depois de comer a pizza eu voltei pro camping, liberei a Sofia pra ela dar um rolezinho dela no camping, fazer as necessidades. 1 hora eu saí de lá e fui pra Laguna, calma que esse nome eu não gravei, deixa eu ver aqui na minha mão. Laguna de Quinte e Ojos de Salar, que era o mesmo ingresso. Esse eu paguei 6 mil, eles não vendiam para estudante, só o valor, tive que pagar o valor integral. E na recepção, onde tu compra o ingresso, já tá o Ojos de Salar, que são dois buracos com água, um lado do outro, que tu vem de cima parece um olho, sabe?
É isso, daí tu andava mais um tanto de carro, ter o teu próprio carro mais lá pra dentro. Aí tinha 2 mirantes nessa laguna de Binquinte. Aí eu fui primeiro no segundo mirante, que era o mais afastado, e depois eu fui no primeiro. Nele a gente conseguia ver, a lagoa ela tava meia vazia, que já tá começando em inverno, né? Então ela tava mais vazia. E daí dava pra ouvir umas rochas, e conforme o vento passava na terra, elas tinham um relevo, fazia um barulhinho, parecia que tava estralando madeira, sabe? Quando tá na fogueira, que tu ouve aquele barulhinho, da madeira estralando. Esse era o barulho que o chão fazia, era bem legal. E lá eu consegui ver 2 flamingos voando, foi bem de longe. Depois de lá, eu fui pro Vale de la Muerte, Vale de Marte, ou de Muerte, e lá eu queria ver o pôr do sol, mas a estrada era tão ruim que eu saí antes. Tem duas opções no Vale de Morte, né? Tu pode entrar pela primeira entrada, que é mais tranquilinha, tu tem uma vista mais lá de baixo, tipo um Canaan, tipo uma rachadura assim na terra, que na parte de baixo tu vê o Canyon e tu consegue subir e ir lá no mirante, né? Ou tu entra pela segunda entrada e daí tu pega uma estrada de chão horrível, mas aí tu sai lá naquele mirante. A minha ideia era ir naquele e ver o pôr do sol. Só que como a estrada era muito ruim e tinha sinalização zero e eu não tava querendo voltar pela estrada de chão à noite, quando tava escurecendo, eu acabei indo naquele de cima, descobri que a estrada é ruim, mas aí eu fiz o quê? Eu desci um pouquinho e fui no trekking de cima, que tu anda lá por cima desse quê, nessa rachadura, né? Foram 30 minutos caminhando, 1 hora. Nossa, eu voltei sem fôlego. Nunca fiz aquela altitude alta, até 2.500 de altura acima do nível de mar, né? Não é tão alta, né? Mas mesmo assim já deu aquele canseiro, assim, que o pulmão não tava preparado pra isso. Mas aí foi bacana. Aí o legal é que é um circuito, tu pode subir lá em cima e no final e descer. Só que tu desce no meio de uma duna. Aí vai teu critério se tu vai querer se sujar ou não. Eu não quis me sujar de areia, então eu voltei pelo mesmo caminho e depois eu desci um pouquinho pra ver como é que é lá embaixo. Hoje, se eu fosse, eu faria o seguinte: eu pegaria essa primeira entrada, que tu vai até o estacionamento lá embaixo, tu consegue ter visto, tu sobe uma rampa, eles têm tipo uma rampa como se fosse, dá pra passar um carro, bem tranquilo. Aí tu sobe aquela rampa e sobe um pouquinho o mirante pra ver lá de cima, e voltaria. Eu hoje faria isso. Por exemplo, tem um mirante que tu sobe de um lado e depois tu sobe pro outro lado, que tu consegue fazer o trekking que eu fiz, né? Eu iria nos dois lados e voltaria pra baixo. Eu não entraria nessa segunda entrada. Eu falei o preço, tá? Deu 3.500 para estudante, eles aceitaram também. O dobro é o valor estrangeiro normal, né? Aí com isso eu terminei o segundo dia e voltei pro camping, fiquei com a Sofia, descansei. Era o que? Eu cheguei no campo, era umas 5 horas, 6 horas, o sol se pôs lá por umas 7h15, 7 horas, o sol se pôs. Então deu tempo de ficar com a Sofia, fazer um jantar, pão com ovo com pão, né? Coisa basiquinha. No terceiro dia, foi um passeio mais longe, que eu ia para altitudes maiores. O primeiro, ele foi indicação de uma amiga minha, a Fran. Ela me indicou a Laguna Xaxa. Ainda não sei falar o nome dessa laguna, vou deixar escrito aí. O ingresso ela se compra online, mas eu cheguei lá na bilheteria e eles tinham Wi-Fi, daí eu fiz a compra lá. Eles aceitaram a carteira de estudante. Eu gastei 9.142 pesos chilenos. Só que como eu fiz um cartão de crédito, teve aquela conversãozinha, taxazinha, sei que tudo em reais deu 59,09 reais. Pra entrar, ali é tipo é o salar onde tem flamingos e eles
esse salão é muito grande. Então eu tenho um pequeno mirante, são dois pequenos sendeiros, né, duas caminhadinhas. A primeira tu vê uma que tem mais água e outra que tu vê mais de longe. E aí onde fica mais perto do pessoal, dos visitantes, tem poucos flamingos. Eles gostam de ficar mais longe e daí eles fazem os ninhos e nascem filhotes, eles cuidam dos filhotes lá longe dos visitantes. Mas deu pra ver bastante flamingo de perto, foi bem bonitinho eles. E na real, eu aprendi lá que tem 5 tipos de flamingos no mundo. 3 estão lá, o James, o andino e o chileno. Isso, são 3 tipos e a gente diferencia pelas patas. Eu não consegui gravar as cores das patas, então na hora era tudo flamingo. A pelagem é tudo igual, é tudo rosinha por causa da comida que eles comem. E lá no segundo sendeiro eu consegui ver a comidinha deles, os bichinhos. Tinha uma lagoa bem pequenininha e lá eles estavam tipo se proliferando. Estavam vivendo a vida deles ali, tipo um bichinho de 1 centímetro, coisa mais fofinha. Aí esse ingresso foi caro, eu achei. Foi 9 mil para estudante. Só imagina, o dobro era 18. Eu acho que era 18 pro normal. Então, eu vou deixar também o link dessa compra online aqui embaixo, para quem quiser já dar uma olhadinha. E lá eu fiquei mais ou menos uma horinha, peguei o carro e fui pra Laguna Miscante. Nesse eu sabia que tinha que comprar o ingresso antes. Quando eu cheguei no vilarejo, no povoado chamado Socaire, eu acabei vendo uma placa gigantona, com ticket Laguna Miscante. Aí eu voltei, fui lá e realmente, tu tem que comprar o ingresso online e retira lá o papelzinho que vai dar entrada no parque. E lá nessa casinha, a gente dá pra comprar 2 passeios. A Laguna Miscante e Piedras Rojas, Pedras Vermelhas, né? São 2 passeios, um é uma lagoa, outro é o salar. Os 2 davam 18 mil. Só Laguna dava 10 mil. Eu não queria ver o salar, eu só queria ver a Laguna, então eu peguei o de Laguna que dava 10 mil. Como era online, tinha as taxas do cartão, conversão e parará. Deu R$ 65,57. Aí beleza, aí peguei o carrinho, fomos lá, 4 ou 5 km de estrada chão, que o Polo se mostrou muito guerreiro, e a gente, mas muito guerreiro. Ele aguentou firme naquela estrada de chão. Já chegou uma hora que eu pensei que ele não ia, mas ele foi. Então, ó, o Polo é um carro normal, 1.6. Mas tinha outro carro lá que eu vi que era 1.0 e foi também. Deve ter penado junto com o Polo, mas dá pra ir tranquilo. Um carro normal, de passeio. Aí são 2 lagunas. A gente vai, sobe. A gente chega lá a 4.140 metros acima do nível do mar. Lá é frio, tem muito vento e uma paisagem bonita, bonitíssima. Isso em abril. Então, aí a gente sobe, aí entrega o papelzinho que eles deram lá no Socaire. A gente entrega o papel pra moça, a moça explica como é que a gente tem que estacionar o carro, qual é a velocidade é 20 km por hora dentro do parque. E daí a gente desce, vai até o primeiro mirante, que daí tem a primeira laguna, a Laguna Miscante. E depois o segundo mirante, a Laguna Monique, que é uma lavadinha na outra. São 2 vulcões. Aí um vulcão aqui, lagoa, outro vulcão aqui, outra lagoa. Esse passeio deu 10 mil, né? Ele foi pago antes. Aí depois dele a gente sai, retorna, faz aqueles 4, 5 km de estrada de chão e volta pra ruta 23, 25, não sei. Aí a gente volta e continua subir. Aí a estrada começa a ficar ruim. E daí vem umas panelas de buraco na estrada. Aí beleza. Vamos lá, subindo, vamos lá. Cheguei no mirante que dava pra ver as Piedras Rojas. É um salar gigante, deve ser bonito. Mas eu não queria pagar mais, então eu só fiquei lá no mirante. Contemplei bem de longe. Lá já não é tão alto, lá é 4 mil metros de altura. Só que tu sobe e depois tu desce um bom pedaço, né? Então eu acabei ficando... Quando tu vai subindo, começa a descer, logo em seguida tem um mirante. Aí eu parei nesse mirante, dava pra ver lá embaixo, assim, bem grandão aquele salar. Deve ser um passeio bacana, mas... aí vai de cada um.
Pra mim já tava batendo saudade da Sofia, ela estava sozinha desde de manhã, então eu queria voltar logo pra casa e tinha ainda mais 2 horas de viagem, quase 2 horas de viagem. Aí beleza, de lá vai eu de volta pra São Pedro da Atacama, encher o tanque de gasolina e ir no mercado comprar uma comidinha que eu já tava varinta de fome. Aí eu comprei pão, comprei ovo tava caro, gente, 300 pesos chilenos por unidade. Aí comprei o ovo, comprei mortadela. Comprei mortadela pra ter proteína, mais proteína. Aí beleza. Aí fui, voltei. Eu tinha almoçado só bolachinha, pra enganar a fome. Voltei, fiz meus lanches lá pra fazer um almoço barra janta, pra comer melhor. E no outro dia, no quarto e último dia, eram os passeios grátis. Que cada dia eu fui para um canto da cidade, né? No primeiro dia eu fui lá perto no São Pedro da Atacama, no outro dia eu fui pra baixo, e no outro dia eu ia pra cima do São Pedro da Atacama. Aí lá eu fui, meu objetivo também era ver flamingos, então eu fui na Laguna Flamingos, esse era o nome. É uma lagoa grande, são 2 lagoas, uma grandezinha, uma menorzinha, fica perto da cidade de Machuca. E ali, tipo, é gratuito, só que é uma ruazinha, né? Tipo, é ruimzinho pra parar o carro, mas tu liga o pisca-alerta, consegue dar uma vez. Consegui ver muito flamingo lá, e quando eu tava indo, eu consegui ver mais flamingo do que quando eu tava voltando. Quando eu tava indo, eu acho que os turistas ainda estavam lá em Machuca e não espantaram os flamingos, porque tu não pode sair da estrada e ir pra dentro. Quando eu tava voltando, eu vi um turista lá na beira, espantou um monte de flamingos, eles estavam tudo lá longe, tá? Saíram voando, se afastaram, óbvio, né? Com medo do humano, né? Mas quando eu tava vindo, eu vi até eles cansalando, não sei, fazendo uma docinha assim com as pedras, não sei se estavam brigando, sei lá qual era a interação entre eles, mas era bem bonitinho. Vou colocar aqui um pedacinho. E aí beleza, foi gratuito, eu passei, fui mais pra frente, eu ia ver uma igreja que tava lá, mas a Machuca, sabe quando a gente tem aquela cara que vai ter que pagar pra entrar dentro da cidade? Não quis correr esse risco, eu vi que ela é uma cidade base pra quem vai pro Geyser, ver os Geyser, né, que é o mesmo caminho. Ali, tipo, acho que tu sobe, tu chega em Machuca. E depois ali tu sobe mais. Eu ouvi dizer que a partir dali a estrada é ruim. Então eu nem tentei subir, eu voltei. Aí quando eu voltei, eu parei na Quebrada Escaleira. Também gratuita, era um mirantezinho na estrada, estacionava o carro, atravessava a rua e via lá o mirante. Era bem bonito ele. E coincidentemente tinha uma van de turismo na minha frente, que eu vi ela parando, que ajudou a facilitar, que é bem uma curvinha que tu quase passa despercebido. Aí dá pra ver lá. E a Quebrada de Escaleira, ela é meio que o começo e depois vai terminar no Canyon, né, de Guantinho, que é mais lá na frente. Eu ia no Canyon, só que eu tinha meio que desistido, ia depender da entrada. Quando eu cheguei na entrada, eu tava na rua principal, tu tinha que sair pra meio que costear uma outra. Quando eu tava chegando, eu vi que a entrada principal ia ter que passar por um riachozinho. A água lá em cima, de altitude, é altamente com concentração de minerais, então tem muito sal. Eu não queria molhar o carro, no fundo do carro com água salgada, sendo que eu não ia mandar lavar ele logo em seguida. Então eu não fui, passei reto, mas durante as curvas ali deu pra ver a carinha do Canyon, só não dava pra parar, porque era curva, uma descida íngreme, e não tem como se arriscar, né? Ali naquela mesma região é a Termas de Puritama, que também eles tiram as águas que vende na cidade. E lá também tu pode pagar e ir lá tomar uma terma. Eu não fui, eu queria voltar pra casa, pro camping, né? Pra ficar fazendo grandes nadas, tarde com a Sofia. E depois disso, depois de ver o Canyon pela estrada, eu voltei pra casa, pro camping, né? Fiquei lá sem fazer nada o resto do dia todo, almocei um macarrãozinho que eu tinha trazido da Argentina e de boas. Nisso tudo, com todo esse rolê de 4 dias, com tudo, alimentação, hospedagem, gasolina, ingresso,
eu comprei um imã de 1.000 pesos chilenos. Tudo isso deu, deixa eu pegar com a linha, R$ 1.954,43. Eu achei um preço muito bom. Poderia ser mais barato? Poderia. Se eu quisesse dormir numa barraca, de vez de pagar 40 mil pesos a diária, eu pagaria 10 mil pesos a diária. Seria muito mais em conta. Mas eu adorei a escolha de ter ficado no quarto, que a Sofia pode ficar tranquila na hospedagem. Lá era meio que um sítio, uma terra indígena, então ela podia andar solta dentro do camping, ficava também tranquila. Eu achei que foi uma boa opção para o meu estilo de viagem. E se você também quer fazer isso, saiba que não é tão caro. Um carro de passeio normal dá para ir. Se tiver um 4x4 ou 4x2, bem melhor ainda. Eu acho que se eu fosse de avião, eu alugaria um carro lá em Calama para vir fazer os passeios por sozinho, que eu achei mais em conta do que ver por agência. A agência é bacana que ela vai te dando contexto histórico, / informações úteis sobre o local, só que é muito caro. Eu achei muito caro. Então é isso, quer economizar? Vale a pena, às vezes eu passaria. A aclimatação em Pumamarca eu sofri bastante por causa da altitude. A altitude de Pumamarca e São Pedro da Atacama é o mesmo, é 2.500. Quando eu tava em Pumamarca eu sofri muito com dor de cabeça. Eu lembro que eu fui dormir, sabe quando tu tá enjoado, sente aquele desconforto? Eu tava com aquele desconforto no estômago. Então, se eu fosse de avião, eu ficaria uma noite em Calama, que tá a 2.000 metros de altitude, que a gente precisa de 48 horas para o corpo se regular e beba muita água. E assim que chegar em altitude grande, compra balinha de coca. Balinha de coca me ajudou muito. Eu usava uma de manhã, uma de meio-dia, e ela me ajudou. Então, em São Pedro da Atacama eu não sofri nada, somente com a falta de ar. Quando eu fiz lá a trilha do Vale de Marte, que daí eu senti o pulmão, mas é porque eu tô meio sedentária. Mas é isso que eu tenho pra dizer. Vão, façam, o passeio é muito lindo. Se vocês quiserem, dá pra ficar, tipo, acho umas 2 semanas fazendo passeio. Se duvidar, dá pra fazer. Eu sei que tem excursão que a pessoa fica, tipo, 7 dias lá. Tem muita coisa bonita pra ver. Eu optei em fazer meus passeios particular, fiz poucos passeios e vi bastante coisa bonita. Então, eu acho que se eu voltar pra lá, eu quero ir no Geyser e vou pegar com excursão, porque ajudei do carro lá naquela. E também eles fazem café da manhã, então eu acho que deve ser bem bonito onde eles vão parar. Quando eu tava indo, eu vi uma van parada assim pra fazer, eles estavam recolhendo já a mesa do café da manhã num lugar bem bonito. Então eu faria o Geyser com uma agência, mas o restante eu faria tudo sozinha novamente, porque uma diferença muito grande. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e vamos conhecer São Pedro da Atacama. Realmente é uma cidade turística, cara, mas vale a pena. É uma paisagem bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. É isso aí, gente. Falou, tchau, tchau!